O assunto que eu trago aqui para a gente conversar é um assunto que está bem alto, em voga, assim, que é o desenvolvimento de aplicativos para os dispositivos móveis. Até pouco tempo atrás, a única maneira de se desenvolver aplicativos para as plataformas móveis era estudando cada plataforma específica, né? Seja o Objective-C e depois o Swift no iPhone, ou Java ou C, C++, consegui fazer uma coisa para o Android. Só que o pessoal começou a ver que é difícil tu manter o aplicativo para as duas plataformas, principalmente se tu tem uma empresa de médio a pequeno porte, porque tu necessariamente precisaria de duas equipes para fazer esse trabalho, né? Então a galera começou a pensar, né? Vamos botar a cabeça aí para pensar o que a gente pode fazer. E de todas as possibilidades, eu gostei mais do React Native. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ele, tentar comparar um pouquinho com as outras soluções, e eu quero que vocês interajam, que a gente vai conversando, e por favor, interrompam quando tiver uma dúvida ou que queiram acrescentar algo à palestra, tá? Eu coloquei aqui um clickbait aí só para chamar a atenção, que seria, né, duas plataformas, um código. Não é bem assim, a gente tem algumas adaptações nas plataformas, é coisa pequena, geralmente alguma camada de abstração de hardware, né, que precisa mudar, mas de forma genérica, assim, o código é quase o mesmo. Tu desenvolve uma vez só. Duas plataformas porque o Windows Phone morreu, né? Então, ninguém precisa se preocupar com ele. Um breve resumo ali, só para saber quem que eu sou, né? Tem alguns canais ali que vocês podem me encontrar. Tem mais alguns que eu não coloquei. Cara, se tiver uma rede social, qualquer coisa, eu estou metido aí no meio, então faltou espaço, você vai ver. Mas o mais interessante agora que a gente está revivendo, comentei de manhã, é o Opencast e o Tecnologia Aberta. A gente está fazendo as hangouts, está fazendo podcast sobre tecnologia. Então, nós gravamos quinta, o último episódio, inclusive com o Rafael. E é legal porque a gente está revivendo essa ideia de gravar podcasts e gravar os vídeos, fazer análise de tecnologias e tudo mais. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento e atualmente, né, além de negócios, eu faço a parte do código também. Foi uma coisa que eu peguei o gosto depois de ter a empresa. Tipo, eu não desenvolvi inicialmente, depois comecei a desenvolver e gostei, né? Comecei a fazer, né, reviver a época de programação na faculdade. Minhas áreas que eu gosto, assim, praticamente a parte de desenvolvimento web com PHP, né? Sou fanboy do PHP. Tem a parte agora do mobile, que eu estou curtindo pra caramba com React Native. Precisar de mim, eu sou fã, assim, sem medida dos BSD da vida. Então, os servidores que eu tenho de hospedagem, que eu tenho em VPS, é tudo com OpenBSD. Não todos, porque tem FreeBSD também. Então, é isso aí. E produzo conteúdo. Tenho blog, tenho podcast, mantenho 2 podcasts atualmente, vídeo no YouTube, então é só procurar aí que vocês acham conteúdo. Nós temos uma situação aqui, que eu coloquei, que são as arquiteturas, né, de desenvolvimento. Nós temos, assim, as 4 principais, e até eu que coloquei as 4 não concordo com a organização de todas elas, como elas são classificadas, né? Algumas eu classificaria de forma diferente. Mas, de forma genérica, nós temos a arquitetura Android para desenvolvimento, que é aquela arquitetura usando Java e todo aquele lalalala do Java, né? Temos a arquitetura do iOS, que mudou, antes era Objective-C, agora está para o Swift e acho que tem mudança por aí. Temos a arquitetura híbrida, que é isso que eu vou falar um pouco com o React Native, que é onde tem uma polêmica aí, porque a galera coloca tudo dentro do mesmo balde, por exemplo, o React Native e o Ionic da vida, mas eles possuem diferenças bem distintas, né? E temos a arquitetura também Web Apps, que está crescendo muito com o Progressive Web Apps. Eu já lancei aplicativo assim, que nada mais é do que o teu site que tu acessa no navegador, no Chrome, pode se transformar, aspas aqui, num aplicativo no celular. Até o momento está funcionando bem no Android. O Safari não tem suporte 100% ainda, coisa da Apple. Mas tu vai no site, tem a opção de tu adicionar como um aplicativo. Os resources são baixados para o teu dispositivo, então JavaScript, CSS e também
o que tu definir lá no data, no formato JSON. Então, tu pode manter algumas informações que são pertinentes para aquela aplicação funcionar de forma offline. Então, se vocês querem testar uma aplicação bem interessante, é o Google Maps. Acessem o site no Android do Google Maps, tem a opção de adicionar na área de trabalho, vai ver que ele gera um ícone muito semelhante ao ícone nativo do Android, e ele funciona até certo ponto offline, né? O que ele tem de mapas baixados de forma offline, né? Então, essas são as principais arquiteturas. De cara, a mais complexa é desse cara aqui, ó. O Android, ele não é à toa que a gente conseguiu dispositivos com desempenho razoável de uns 3 ou 4 anos para cá no Android. Assim, desempenho, vamos dizer assim, excelente, assim, porque o Android por si só, o formato da arquitetura dele ali exige muito mais de hardware. Porque, principalmente, nós não estamos falando de programas desenvolvidos em linguagem de máquina, linguagem nativa, e sim de linguagem interpretada, né, no caso. Nós temos uma VM Java rodando no Android, diferente do que temos no iPhone e do que tínhamos no Windows Phone, ou no Ubuntu Phone. Nós temos, assim, para resumir, tá? Porque eu não gostaria de entrar tanto em detalhes, que começa a ficar maçante. É um negócio, mas, assim, nós temos o kernel Linux, tá? Então, que está aí, ele faz o papel básico de, né, comunicar software com hardware. Então, a parte de drivers, a parte mais baixa, né, de baixo nível, gerenciamento de energia, de armazenamento, né? Então, ele faz esse papel que é muito semelhante ao Linux que qualquer um tem instalado no computador. O kernel, a partir da versão 3.20, se eu não estou enganado, eles se uniram, né? Antes eram forks, assim, eram caminhos diferentes de desenvolvimento, mas eles se uniram novamente. Então, o que é desenvolvido no kernel que vai para o Android, ele também entra no kernel que vem para o desktop, né? Isso não quer dizer que as aplicações Android funcionarão no desktop, porque a gente vai ver que as aplicações Android não tem nada com o kernel, né? Como usa uma VM, precisaria de toda a máquina virtual que está rodando no Android, e ela é proprietária, tem vários problemas. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar é que, assim, o Android parece que tem essa cara de open source, mas tirando o kernel e algumas ferramentas, alguns frameworks, ele tem muita coisa proprietária ali rodando. Então, ele é aberto, pero não mútil. Tipo Oracle Linux. A galera não gosta da Oracle, pelo jeito. E temos a camada de abstração de hardware, né? Então, é onde nós implementamos algumas ferramentas, algumas bibliotecas para interagir com o hardware, que é o que o projeto, né, o Android Open Source, a iniciativa, com que agora a iniciativa do Android, lá agora fugiu o nome. Não, é o consórcio do Android. Então ele já fornece algumas bibliotecas que tu consegue se comunicar com esse hardware, né? Câmera, tela, aí o que tu imaginar, né? Microfone e tudo mais. Então já é a camada de abstração. Então tu consegue interagir, seja por a linguagem que for, né? Então já temos outra camada. Temos o Android Runtime, que aí a partir do Android 5, do API 21, se utiliza o ART, antes era o DAV, que é uma coisa assim. Que aí a principal diferença agora é que as VMs, elas estão otimizadas, né? Então cada processo está rodando, cada aplicativo roda numa VM separada. É como se fosse um VirtualBox. Não sei se vocês conhecem o VirtualBox, se já utilizaram, que você virtualiza um sistema operacional dentro do computador. Aqui a gente não virtualiza todo o sistema operacional, mas o aplicativo está sendo rodando como se fosse um ambiente separado. Mas a partir do ART, melhorou bastante o desempenho, porque está tendo uma troca melhor ali entre os processos. Como eu falei, é uma parte bem chata, na verdade, assim, a não ser que... mas assim, o desempenho mudou muito. A partir do Android 5, cara, na verdade o Android tomou jeito a partir do 4. Quem teve celular aqui com Android antes do 4? Vocês lembram o que era o Android 2.3? O negócio era... não tinha nem condições, assim, realmente, não tinha como tu comparar com
um iPhone, porque a diferença era muito gritante. E aí depois a coisa foi mudando. Tanto, não só de desempenho, como visual também, né? Que era tipo um negócio, era horrível, cara, o Android. E aí, só para finalizar, aqui temos a biblioteca, as bibliotecas nativas C++, então aí nós conseguimos manipular também hardware, mas de uma forma mais direta. Então, é basicamente aplicações nativas. Então, geralmente são bibliotecas, são o que tu não consegue fazer em Java, não consegue fazer depois com as outras tecnologias, tu tem que recorrer para a linguagem C, que é a mãe de todas, né? Então, C++, aí tu vai para as bibliotecas nativas, então tem algumas chamadas, geralmente OpenGL, né, jogos, eles acabam indo direto para o nativo, né, para algumas bibliotecas de vídeo, porque tu consegue extrair mais desempenho da aplicação. Então é isso. Depois eu vou deixar o slide, está disponível, então vocês podem acessar, consultar toda a documentação lá, e se deliciar, porque aqui vai longe, é a questão da arquitetura. E aí a gente vai para o iOS. Inicialmente parece mais simples, né? É simples porque eles não divulgam tudo também, né? A gente de fato não sabe exatamente o que está dentro do iOS, né? Porque apenas o kernel é aberto, então pode ter muito mais coisa lá e a gente não tem como saber. Mas inicialmente a documentação diz que nós temos 4 camadas de abstração, né? Então seria a responsável pela interface do usuário, as interações básicas, então que são os frameworks que são disponibilizados com o Xcode para programar. Então desde, por exemplo, do touch lá que tu pressiona por tanto tempo, ele desenvolve uma ação, os gestos, então fica nessa camada mais acima, né? Então é a camada que se comunica diretamente com o aplicativo. Temos a camada de gráfico, áudio, vídeo, então é onde a gente manipula, como se fossem os drivers do computador, né? Os drivers da NVIDIA, assim, que a gente pode trabalhar para a gente gerar gráficos, gerar vídeo com aceleração de hardware, essas coisas, né? Tem os core services, que daí é aí que tem o segredo, porque a gente não sabe exatamente o que está rodando de fato aí. A gente sabe que tem o serviço de pagamento que está rodando ali, tem informações que são enviadas para os servidores da Apple, que a gente só sabe que estão sendo enviados, a gente não sabe de fato o que são, né? São informações provavelmente de uso de aplicativos, de qual versão que cada usuário tem, a localização, essas coisas que, no fim das contas, eles vão refinando, né, o sistema. E aqui também tem a questão do SQLite, que até o momento é o único SQL que a gente consegue usar ali, né, o único banco. Já no Android a gente consegue mais alternativas, né, até por ter essa flexibilidade. E óbvio, né, a camada mais baixa a gente tem o kernel e tem então a parte mais suja ali, porque nós temos praticamente igual, né, do Android, está lidando com a comunicação com o hardware, com os serviços essenciais. E aqui eu já pulei direto para o Web Apps, por causa da polêmica lá do React Native. Aqui eu peguei um exemplo genérico, eu coloquei a Ionic aqui, porque eu não concordo em colocar ele equiparado com o React Native, porque nós temos várias, assim, o que a gente define como Web App, né? Nós temos a Ionic, tem o Cordova, o Cordova nada mais é do que um HTML rodando numa janela, digamos assim, do navegador no dispositivo, tá? Então, ele é basicamente, se tu quiser testar, até com HTML básico, não precisa ter nada de JavaScript, assim, tu gera uma página estática, gera uma web view, que é o que ele faz, tu tem um aplicativo Cordova. O Ionic já é um pouquinho diferente, ele já implementa algumas bibliotecas para tu se comunicar com o hardware. Então, tem algumas chamadas, só que essas chamadas, elas são em binários já prontos, no caso, fornecidos, né, junto com a Ionic. Então, quando tu precisa acessar a câmera, tu faz a chamada desse binário, por exemplo. Tu não se comunica diretamente com a câmera, né? Tu usa esse binário já pronto, e aí tu tira foto, faz vídeo, o que esse binário permite. Então, nós temos problemas assim, se tu quer desenvolver um aplicativo de câmera, que vai, sei lá, tu quer gravar em 4K,
usar algum efeito, alguma coisa, né, diferente, mas que esse binário não suporta, pode esquecer. Né? Não depende de ti, depende do que está pronto. Né? Isso é legal, isso é uma mão na roda para quem precisa fazer, por exemplo, um aplicativo de e-commerce, né? Para uma loja, alguma coisa assim, algo mais genérico, assim, que tu não precisa de tanta comunicação com hardware. Aí é tranquilo, porque às vezes tu precisa de um aplicativo para check-in aqui no evento, por exemplo. Né? Tu faz assim, galera, não tem, sabe, nada de mais. Só que daí tem a questão seguinte, imagine vocês, todas aquelas camadas do Android, e mais um WebView por cima. E mais as chamadas desses aplicativos. Mais, de repente, depender de conexão. Vocês conseguiram pensar, tipo, quantas camadas até tu chegar no aplicativo e o que isso se reverte em questão de desempenho? Hoje tem celulares com 12 GB de RAM. Né? 8, 4. Mas... ok, então foi uma tendência que existiu no Android, que foi, vamos aumentando os recursos para conseguir dar conta do sistema operacional. Né? Hoje, daí depois disso, daí eles otimizaram para caramba o Android, né? Depois que já tinha tipo, ido para o lado de ter um monte de giga de RAM e tal. E, então, o caso, também o código é interpretado, né? Como eu falei, tem essa WebView, tem esse HTML, esse JavaScript, tu pode usar basicamente a linguagem que tu usa para desenvolver um site, né? Claro que não PHP, não Python, né? Tu gera, por exemplo, a gente estava falando de gerador de site estático. Tu pode de repente usar um Hugo, olha a loucura, com o Hugo tu gera um site estático e aí tu gera uma WebView com esses arquivos, tu tem um aplicativo mobile com essa tecnologia. Tu pode usar até hospedar em algum lugar, usar a tecnologia de Progressive Web Apps e fazer umas pontes loucas aí e ter o aplicativo lançado nas principais lojas. Ou nem precisa de loja, no caso do Progressive Web Apps. Só que daí não funciona para iPhone. Até o momento, mas eles vão estar nos planos de liberar. Mas basicamente é isso, tá? Depois, mais tarde, eu vou disponibilizar o slide. E aqui é a híbrida, tá? Que daí entra uma questão... eu não considero a Ionic 100% híbrida, porque ele ainda depende de... Bom, até né, o que eu trabalhei depende bastante de WebView. Tá? Aqui nós temos uma situação um pouquinho diferente, por exemplo, o React Native, que nós temos um novo conceito aqui que se chama ponte. Né? Nós fazemos uma ponte entre o que nós desenvolvemos em JavaScript e as chamadas nativas dentro da plataforma. Né? É uma espécie de tradução. Tá? Pode parecer semelhante com o fato de a gente depender de um binário. Talvez, na descrição até pode parecer. E na prática é diferente, porque aqui nós temos muito mais liberdade para explorar o que o dispositivo oferece. O que o sistema operacional oferece. Porque nós estamos mandando chamadas que são para o sistema nativas. Tá? Nativa, no caso, Android é Java. Né? Então, nós eliminamos a necessidade desses bytecodes gerados aí, esses binários, por um terceiro e programamos no que eu acho que hoje é a linguagem mais popular, JavaScript. Né? Quem já programou em JavaScript aqui? Dá para fazer um monte de coisa, né? Depois de Node, de React e tal. Então imagina a facilidade disso e aí sai desenvolvendo aplicativos para iPhone, para iOS. Tinha possibilidade também para o Windows Phone, novamente, né? Como ele foi descontinuado, a galera abandonou. E também não faz sentido manter, né, o suporte. Existem até alguns trabalhos para trabalhar em conjunto com o Electron. Você sabe o que é o Electron? Que é, digamos que tudo isso que eu falei, mas para desktop, tá? Tu usa um Chrome aí dentro, que é um WebView, e tu trabalha com linguagem web para ter o aplicativo desktop. Só que daí com o React, daí tu estaria também transformando em linguagem nativa, né? E não dependendo tanto de HTML e CSS. Para programar, então, eu coloquei CSS
mas não se utiliza o CSS como nós conhecemos na web, tá? Não é o CSS. Mas, na prática, o style é muito semelhante. Então, tu define lá as configurações de alinhar para cá, alinhar para lá, né? Troca a cor aqui, não sei o quê. Toda a parte visual tu faz ali com uma sintaxe muito próxima do que seria o CSS. O JavaScript, no caso daí é o React, né? Que a gente está usando o React Native. E afins, porque tu também pode incluir daqui a pouco alguma biblioteca tua nativa, né? Isso acontece quando tu precisa acessar algum componente que é muito exclusivo, né? Daqui a pouco, por exemplo, tem aquelas empresas que desenvolvem a maquininha de cartão com o Android junto, né? Não sei se vocês já viram. Tem acho que PagSeguro, algo assim, que é um celular Android, mas tem junto toda a questão de pagamento e tal, né? Então é uma coisa exclusiva. Daqui a pouco, para não depender de uma biblioteca ou algo assim, tu desenvolve algo nativo e trabalha em conjunto, tá? Tem essa possibilidade também. A camada de interação, né? Que então a biblioteca de módulos de gerenciamento de hardware. Aqui nós temos uma liberdade muito maior para interagir com o hardware, tá? Porque como tem essa ponte que vai, digamos, traduzir as chamadas, no final são chamadas nativas, tá? O hardware entende como chamadas nativas. Então isso tem mais desempenho, e tu consegue ter mais controle sobre o hardware. Tu pode, por exemplo, o Instagram, hoje ele é todo em React Native, e todas as chamadas com câmera é através do React Native. Não está usando tecnologia, tipo, sei lá, desenvolvendo um binário para isso, é só tecnologia nativa. Aí entra uma questão seguinte: a biblioteca de vídeo, de câmera, né, do Android é mal documentada ainda. É muito mais complicado tu interagir com a câmera no Android para usufruir de todos os recursos que ele oferece do que no iPhone. Né? Tanto que, geralmente o pessoal fala, se tu quer tirar o máximo da câmera do teu celular, geralmente fica com o aplicativo que veio no celular. Que é ele que vai ter as chamadas corretas e tal. Porque a API de câmera do Android ainda está meio ruimzinho. Daí a ponte que eu falei, né? Então, eu não sei se ficou claro para vocês essa questão da ponte, das comunicações. Tem alguma dúvida? Vocês querem falar uma coisa? Querem perguntar? Então, e eu coloquei praticamente nativo. No final, o aplicativo gerado, ele tem pouca diferença do aplicativo nativo, tá? Mas ainda assim, ele tem uma queda de desempenho comparada com, obviamente, com o aplicativo nativo, tá? Porque no nativo tu não tem essa ponte, tu não tem essa conversão né, essa conversação entre as chamadas. Mas mesmo assim é muito, muito superior e para o usuário às vezes tu não percebe a diferença. É superior, por exemplo, com web apps, com outras tecnologias, tá? E é bem mais simplificado, né? Claro, considerando todas as camadas do Android, né? Mas é bem mais simplificado. Aqui eu só botei um resuminho que é no próprio site, então, que o React Native, de uma vez por todas, né? De uma vez por todas, ele é um framework de desenvolvimento baseado no React.js, desenvolvido pela equipe do Facebook, tá? Então já tem um peso aí, não é uma empresa de fundo de quintal que está fazendo isso, que possibilita o desenvolvimento de aplicações mobile, tanto para Android como iOS, utilizando apenas JavaScript, tá? Isso eu gosto de frisar porque é exatamente isso. Super simples, sim, na verdade é mais do que um framework, né? Mas digamos que dá para a gente chamar de um único framework, React Native. Mas ele é basicamente isso. Tu vai escrever JavaScript para gerar aplicativos nativos, tá? E isso economiza muito, muito tempo. Economiza tempo, economiza dinheiro, tá? E a única coisa que existe ainda é a seguinte: tu pode desenvolver todo o aplicativo no Ubuntu, no Windows, mas no momento de tu enviar para a loja, para a Apple, tu precisa do Xcode. É uma restrição da Apple. Nem que tu seja para tu abrir e configurar o projeto apenas, para, né, ter as keys de permissão,
mas tu precisa abrir esse projeto uma única vez no Xcode, para então poder enviar para a loja. Aí tem a questão, né? Existem algumas alternativas para isso, se tu não quer comprar um Mac. Né? Tem quem gosta do lado pirata da força, vai para o Hackintosh, né? Existe essa possibilidade. Tu pode alugar um servidor ou um Mac virtualizado, ou também tem serviço que tu aluga por um tempo um Mac real, né? Que ele está disponibilizado para ti. Tu usa só para isso aí, porque é rápido, né? Se te cobra alguns centavos por hora, sei lá, tu ocupa 1 hora, 2 horas, gera o aplicativo, manda para a loja, show de bola. Tu não precisa mais comprar um Mac para isso, né? Tu tem como contornar um pouquinho isso, né? Porque se tu quer desenvolver nativo para iPhone, esquece, né? Tu até consegue escrever o código, acho que em Objective-C, no Ubuntu, existiam ferramentas para isso, mas mesmo assim tu precisava importar todo ele no Xcode, fazer todo esse trabalho, e era muito mais penoso, né? São restrições, né, que existem, por isso que eu digo, desenvolva para Android. E não ganhe tanto dinheiro, né? Porque a rentabilidade é maior no iPhone. Cara, tem uma coisa chata, mas é bom a gente falar antes de vocês começarem a desenvolver. Tá para nascer plataforma, framework mais instável que o React Native. Cara, até tu conseguir gerar o teu primeiro aplicativo, vai se deparar muitas vezes com essa telinha vermelha, cara. Aí, tipo, às vezes é porque a JVM mudou de versão, às vezes é porque, sei lá, por algum motivo, algum módulo do Node não atualizou, está numa versão diferente. Às vezes é porque simplesmente, sei lá, ele falhou na comunicação com o teu dispositivo, no caso físico, que você está desenvolvendo. Cara, dá uns nervos, sim. Compensa porque depois você economiza esse tempo aí na hora de fazer o código. Mas, cara, até quando eu comecei a fazer o aplicativo, eu comecei no ano passado a desenvolver, né? Comecei fazendo uns de testes e tal. Já lancei aplicativo comercial com o React Native. E, cara, até eu colocar para funcionar no Ubuntu que eu estava usando, cara, era cada processo que tu ia fazendo era uma telinha dessa. Tipo, tá beleza, tal módulo tem que se atualizar, beleza. Aí eu, cara, para começar a estudar, o que eu faço, né? Pego um repositório que tem no GitHub, tu vai tentar entender como funciona aquele código. Eu basicamente faço assim. Daí já mudou a versão do React, já não funciona também. Então, tipo, tem muitos repositórios de exemplo no GitHub ou GitLab que tu não consegue jogar no teu Android, por causa da API, por causa de um monte de coisa. Então, isso é um alerta só. Não precisa desanimar, porque os fóruns de ajuda, a documentação é bem generosa, tem muita coisa, tem muitos módulos, digamos assim, de extensão. Tem o Native Base, que é para tu ter toda a interação com as APIs gráficas do smartphone. Então, tu realmente tem muita coisa facilitando. Só que é tanta coisa facilitando que uma hora ou outra vai dar pau. Isso aí, sério, não teve uma instalação assim. Até eu tinha um aplicativo que eu fiz que ele consulta APIs, está no servidor com Laravel, consulta as APIs, salva local com Async Storage, que é um driver de storage nativo do React Native, né? Tu só consegue salvar em string, mas para bastante coisa já quebra o galho. E aí também fiz uma implementação com SQLite e tal. Beleza, cara, tinha compilado ele, eu disse, vou levar de exemplo para mostrar. Aí essa noite eu disse, vou gerar de novo, né? Só para ter certeza. Já começou a dar pau que eu clonei o repositório, instalei os módulos, não sei o que mudou, tem que dar uma analisada. Mas, no fim das contas, vale a pena. Tá? Eu acho que é menos doloroso do que ter que trabalhar com Java. Tem que colocar na balança, né? Aí tem uns exemplos aqui, só para a gente poder, né, ter para comparar aqui. Por exemplo, o Instagram, ele é em React Native. Praticamente todos os aplicativos hoje do Facebook são. Tá? Aí tem um amigo meu que disse, então dá para ver que o React Native não é bom, porque olha como é bugado o Facebook. Né? Mas aí é muito mais do que o Facebook está tentando meter de
de recurso, porque, cara, cada dia estão colocando alguma coisa, é vídeo ao vivo, é não sei o quê, do que é muito mais o método que eles programam do que a tecnologia, porque as outras aplicações funcionam, né? O Instagram funciona muito bem e eles estão economizando horas e horas de desenvolvimento, não precisam fazer versões nativas para cada plataforma. O próprio, né, como falei, o aplicativo do Facebook no celular. Eu estava lendo no Medium um tempo atrás que aparentemente o Facebook conseguiu diminuir o tempo de lançamento de uma versão e outra do aplicativo quando eles começaram a trabalhar mais a fundo, né, com o React Native, porque exigiam menos testes de plataforma. Então, se antes levava, sei lá, 6 meses para lançar a versão 0.01 e depois a 0.02, agora diminuíram para 2 ou 3 meses. Então conseguiu, talvez por isso que o aplicativo é bugado, né? Não sei. Mas eles conseguiram diminuir esse tempo entre um lançamento e outro. Né? Não sei se é legal ou não. Esse aqui é do SoundCloud, que eles também estão migrando para React Native. Tinha algumas, acho que a de qualquer dos caros, agora me deu um branco, no Uber, eles estão, as novas aplicações são em React Native e a padrão, né, digamos assim, a antiga ainda é em linguagem nativa, mas eles estão em processo de migrar para React, porque novamente, né, economiza tempo, economiza dinheiro. Um cara que, eu não sei se... Quem desenvolve para web aqui? Vocês gostam do Wix? Esse aí tem cara de que gosta do Wix, né? Já vendeu o site com o Wix? Eu não gosto. Mas o Wix é interessante, porque eles investem bastante em tecnologia. A gente acha que, sei lá, é só uma plataforma para tu clicar e arrastar, como dizem todos os comerciais que aparecem quando tu vai assistir um vídeo no YouTube. Mas ele investe bastante em tecnologia. Então, os aplicativos dele é em React Native. E eles estão ajudando lá, estão comitando, né, o pessoal do Wix. E tem bastante coisa que está surgindo dentro lá dos laboratórios do Wix. Eu até me surpreendi, né? Porque quem diria, né, cara, clicarás, mas os caras estão investindo bastante em tecnologia. Eu achei bem interessante. E aí, assim, para a gente conversar agora, eu quero que vocês conversem, vocês estão muito quietos. Tem um futuro pela frente, né? É uma escolha a se fazer. Surgiu um cara muito interessante, que talvez roube o lugar do React Native, que é o Flutter. Que ele, ao contrário do React, ele não precisa mais da ponte. Ele transpila, ele já gera o código em linguagem nativa. Tu elimina até a ponte nesse caso. Então é um pouco... É parecido com o Xamarin. Não sei se vocês já ouviram falar do Xamarin. Que ele usa NetCore, se não estou enganado, né? .NET Core, acho. E... Não, ele é independente, né? Até o Xamarin sim. E o que ele faz? Na hora de gerar o aplicativo, aquele código que você escreveu na linguagem... Está escrevendo, né, que é próprio até o momento, ele é compilado, né, transformado em código nativo. Então isso de fato garante que tu está gerando um código 100% nativo. Né? Tu não está precisando, tu não depende de ponte, tu não depende de bibliotecas de terceiros, tu não depende de bibliotecas nativas que tu precisa fazer, tu tem o código nativo. Ainda está amadurecendo. Não sei se tem a mesma quantidade de bugs que o React Native para tu fazer o primeiro release. Confesso que não testei ainda, estão nos meus planos, né? Porque, não dá para de um ano já trocar, né, ficar pulando de tecnologia. O cara nunca sai do lugar, né? Mas o que tudo indica é o futuro, né? O Flutter e Xamarin, e aí entra outras, até o Delphi está entrando nessa. Que tu consegue, nas últimas versões, tu já consegue desenvolver aplicativos para multiplataformas, né? Para Android e para iOS.
Não sei como que está isso aí, o desempenho. Eu não sei, não conheço mais nem gente que trabalha com Delphi, né? Brincadeira, mas é uma coisa que também o pessoal está investindo bastante, né? Quem sabe o React Native também, né, migre para esse tipo de arquitetura que, ao invés de usar uma ponte, né, use então essa codificação já em código nativo. Né? É um futuro, vamos ver. A tendência é que código nativo para programação acabe não morrendo 100%, né, mas vamos dizer 99%, porque quando a gente fala de desenvolvimento de jogos, principalmente, é muito difícil desenvolver, por exemplo, fazer todo esse processo, desenvolver em React ou qualquer outra coisa, porque tu precisa interagir de forma mais direta com as APIs gráficas, com os sensores dos dispositivos, para eliminar o máximo possível do lag. Então, é difícil tu dizer que, não, vou fazer um jogo, sei lá, com React, né? Tu até consegue alguns jogos simples, mas nunca tu vai passar disso, né? Nunca também, não sei, né? Mas essa tendência, pelo menos, que o código nativo, de fato, que ele vai morrer para aplicações. Porque as empresas não estão mais querendo gastar com 2 times de desenvolvimento, né? Porque até o momento tu precisava ter um time para iPhone, outro para Android, e nenhuma teve time para Windows Phone, né? Interessante. O Rafael gostava do Windows Phone. Mas assim, isso está mudando, né? Eu acho que cabe também a gente estudar melhor isso, porque não dá para ficar para trás. Eu achar que tu vai estar desenvolvendo em Java para Android e tal, daqui a pouco, em alguns anos, tu não vai mais ter trabalho, né? Se tu ficar parado no tempo. Assim, talvez algumas aplicações legadas, não sei, mas o que tudo indica, o Google tem alguns planos para o Android aí que talvez, né, estraguem a vida de quem quer desenvolver, ficar com Java, né? Inclusive, um dos planos é abandonar o próprio kernel Linux, né? Que hoje, na verdade, o Android ele não precisa do kernel Linux mais, né? O nível de abstração, as chamadas de hardware, das máquinas virtuais, podem ser portadas para qualquer outro sistema operacional. Claro, né, tem que fazer as otimizações de hardware e tudo mais, mas, em tese, tu pode fazer, tu consegue executar até no Windows, tá? Se tiver essa vontade aí, tu consegue fazer isso, porque o kernel ele não é essencial para as aplicações Android, né? Muito diferente do que acontece no iPhone. Se hoje a Apple dizer que não quer mais o Darwin como sistema, como kernel, né, que é baseado no FreeBSD, as aplicações desenvolvidas até o momento teriam que ser recompiladas, né, replanejadas e tudo mais para funcionar. Foi o que aconteceu quando eles migraram de 32 bits para 64, né, que as aplicações um pouco também eles exigem, né? A própria Apple ela coloca algumas exigências e precisa ser feito, mas existiam aplicações que estavam dando problema de 32 bits executadas em 64, né? Então ela do mesmo ponto, assim, que eu gosto bastante de questão de desempenho, porque tu consegue extrair bastante desempenho por usar uma linguagem nativa, ela acaba limitando em alguns aspectos, principalmente a agilidade, né? Com a evolução dessas linguagens, tu consegue fechar mais trabalhos, né? Tu consegue até transformar aquele projeto de uma empresa em algo real, porque antes era praticamente inviável. Dependendo do projeto, né, tu consegue viabilizar, porque diminui custos, porque tu precisa manter 2 equipes e assim por diante. Então, é uma reflexão. Se alguém tiver alguma coisa para acrescentar, eu gostaria que vocês conversassem. Se tem quem desenvolve para dispositivos móveis também. Bem rapidinho, Regis. Nesse contexto específico de aplicações que você precisa de um pouco mais de desempenho, né, a motivação do Native, do React, como é que você vê o WebAssembly
Você acha que já está maduro o suficiente? É uma boa possibilidade? Ainda está meio no início? Qual é a tua percepção como desenvolvedor? Não saberia o que opinar no momento, tá? Realmente, assim, teria que analisar, mas no momento, assim, não saberia te responder nesse aspecto, né? Porque não sei, assim, se entendi de fato a pergunta, mas ao mesmo ponto que a tendência é migrar para que esse código seja transformado em código nativo, talvez dependa cada vez menos da tecnologia web em si, né? Então, pode parecer que tem cara de web, mas não é web. Então, daqui a pouco se cria um caminho diferente. Ele ainda teoricamente vai rodar dentro do browser, né? Teoricamente. O React Native não roda em browser. Sim. Ele tem as chamadas nativas da interface. Então, é que me pareceu que o WebAssembly seria talvez um concorrente do React Native. Pode ser. Né? Porque o Progressive Web Apps surgiu como um concorrente, né? Que é o PWA, que é você realmente ter um HTML, um CSS, um JavaScript, e ele funcionar como um aplicativo nativo. Só que nós temos problemas que ainda não existe uma abstração total ali para comunicação com os componentes de hardware. E talvez, né, o que eu tenho lido é que ele fique segmentado, né, e que ele não vai morrer. Né, não vai morrer os Progressive Web Apps, porque até o próprio Google está investindo bastante nisso. Mas ele vai ficar segmentado em alguns nichos que não precisam de um aplicativo na loja, por exemplo. Né? É uma loja, vamos falar de um e-commerce. Um e-commerce, tendo um Progressive Web Apps bem desenvolvido, ele não precisa estar disponível no Android. Na verdade, seria até um caminho a mais que, de repente, até diminuiria o número de compras. Porque, assim, quando a gente pensa em e-commerce, a gente tem que pensar que quanto menos cliques, mais chance tem daquele cliente concluir a compra, né? Se a gente tem que... O cara entrou no site no Chrome do Android, é direcionado para a loja, tem que fazer um login, né? Volta, vai... Isso aí acaba dificultando. Com o Progressive, não. Tu vai acessar no Chrome, ele vai gerar o atalho na área de trabalho, né, do Android, e quando acessado ele vai ter a cara de aplicativo, mas vai diminuir vários caminhos, não vai precisar recorrer à loja. Né. Mas eu não vejo isso para todas as aplicações. Né. Tem aplicações que ainda possuem características que dependem da loja. No sentido, assim, características estruturais, características de identidade mesmo, no sentido de ter um certo nicho que vai procurar nessas lojas, né? Que não vai acessar porque a loja hoje, por exemplo, tanto do Android quanto do iOS, tem um botão fantástico que chama busca, né? Então, é ali que as pessoas estão descobrindo novos aplicativos. O Progressive, a gente tem que já ter em mente que o cliente tem que conhecer a loja para poder acessar. Então, eu acredito pessoalmente que vai ficar restrito a um nicho, não vai morrer porque é algo extremamente promissor, porque realmente, eu até tenho um cliente que eu desenvolvi tempo atrás, que é uma imobiliária que a gente fez um Progressive Web Apps para testar. Então, salva lá no Android, tá, o atalho, e o cliente quer consultar preço de imóveis, vai lá pelo aplicativo. Ele fica com essa cara de aplicativo, mas não precisa ir para a loja, não precisa ser aprovado, nada, né? Mas eu não sei exatamente se... Mas tranquilo. É que é talvez uma possibilidade, mas que me parece ainda está andando, não tá consolidada como alternativa viável, ainda. A única coisa que eu acredito é que a linguagem nativa, o desenvolvimento nativo, ele tende a diminuir bastante. Né? Desenvolver em Objective-C ou qualquer coisa assim, porque, sabe, a tendência é que tu precisa agilizar as coisas. Né? Então, cada vez mais quem trabalha em casa, que não tem uma equipe grande, né? Tomando como base a palestra anterior, consiga desenvolver mais aplicativos, consiga gerar renda, e assim por diante, sem depender de uma equipe gigante. Né? Hoje, ainda assim, a loja da Apple é muito chata. Tá?
para colocar aplicativos é extremamente chata, tem toda uma revisão, às vezes eles pegam no pé porque algum recurso que é oferecido no aplicativo que a Apple já oferece, eles boicotam o aplicativo. Então, por exemplo, os navegadores que tem no iPhone, todos eles usam o motor de renderização do Safari, porque não é permitido usar outro motor de renderização, então a gente nunca vai saber se o motor do Firefox é melhor no iPhone, né? Tem essas limitações. O Android ele tem essa característica de ser mais aberto, mas também ele não é tão aberto assim, né? A Google tem investido bastante em questão de segurança, tem removido bastante aplicativo e tem investido bastante em segurança. Então, mas ainda é chato, demora para tu manda o aplicativo para aprovação da Apple e aí tem empresas que não querem arcar com esse custo Apple, né? Porque ficar esperando, tem que pagar $25 por ano, né? Eu sei que dependendo da aplicação tu gera muito mais que isso, mas parece que é tão burocrático que acabam deixando de lado, né? O iPhone, no caso, até porque o público que tem iPhone às vezes não iria acessar o aplicativo, né, que tu está disponibilizando. Eu consolidei duas possíveis perguntas sobre a validade do WebAssembly hoje e o como ele pode inferir no React Native, né? Eu acho hoje o WebAssembly primitivo. Primitivo acho que é a palavra que resume. Apesar de que eu acho que a atenção é válida, porque existe um esforço das gigantes para consolidar ele e ter o uso dele. Tá? Então, acho primitivo, mas acho que daqui a alguns anos vai ser bem fiel. Eu acho também que ele vai mudar o cenário da web como um todo. Eu acho que esse é o objetivo dele, mudar o cenário da web como um todo. Acho que ele não é uma concorrência para o React Native, eu acho que ele é uma concorrência para as páginas web em geral. Então, talvez mesmo que ele não queira concorrer com o React Native diretamente, ele pode vir a criar uma solução melhor até mesmo que o React Native. Uma vez que o princípio dele é tu construir páginas web que consigam interagir com a mesma qualidade que os códigos nativos. Então, assim, não é uma concorrência direta, mas uma possível concorrência e possível melhor solução. Mas daqui a alguns anos, eu acho. Boa tarde. Hoje qualquer desenvolvedor que tenha conhecimento em HTML, CSS e JavaScript, ele conseguiria fazer uma PWA utilizando o Ionic e o Cordova, né? Eu queria saber o que o React Native traz de plus, assim, o que ele traz a mais do que essas plataformas, por que eu utilizaria o React Native ao invés de um Cordova e de um Ionic, e se tu precisa saber React para utilizar o React Native. Vamos lá, né? Primeiro, a diferença é o desempenho. A diferença de desempenho é gritante. Tá? O Cordova, o Ionic, por ter esses componentes de views, né, de web views, ele está chamando outras partes, né, do sistema. Então está gerando muito mais carga. Talvez em alguns celulares, né, smartphones com mais memória, com mais processador, não se sinta tanta essa diferença. Mas quando a gente pensa que o Android ele é a plataforma dominante, né, e não existe um padrão, né, é uma segmentação absurda. E tem lá, sei lá, dispositivo ainda sendo lançado com 1 GB de RAM, né, 2. Então, quando a gente começa a pensar nisso, ter uma aplicação que está gerando mais carga, que é mais pesada, acaba sendo complicado. Porque tu provavelmente vai estar impossibilitando a utilização por uma parte expressiva de clientes, tá? Novamente, a gente não pode tomar só como base o nosso dia a dia, o nosso dispositivo, né? O interessante é sempre tu ter vários comparativos, ver como que está a segmentação do Android, porque às vezes tu tem um segmento para o teu aplicativo, né? E esse segmento tu vai olhar assim, é um determinado público e esse público tem um celular com 1 GB de RAM. Aí tu imagina subindo uma WebView, que é o Chrome, né, atualmente nos Androids mais atuais, tendo mais componentes sendo chamados aí para fazer essa chamada, para executar a ação. Aí tu começa a ver, tu gera um elefante, né? Porque para executar uma ação simples tu tá com um negócio absurdo aí.
E o React Native, ele é praticamente código nativo. Tá? Tu transforma aquele teu código em chamadas para a linguagem nativa, para componentes nativos. Então, o desempenho é superior, tu não depende de um WebView, tá? E tu consegue ter uma abstração melhor, controlar melhor o teu hardware, tu consegue executar mais ações do que tu conseguiria usando o WebView, por exemplo, com a câmera que eu citei, sensor de digital, agora com a digital na tela, né, que levará muito mais tempo, porque com a Ionic, por exemplo, a gente depende, a Cordova principalmente, a gente depende de alguém desenvolver esse módulo nativo, disponibilizar para a gente poder usar o leitor de digitais, sei lá, coisa assim. Entendeu? O React Native não, tu tem a documentação, tu pode fazer essas chamadas com JavaScript. E sobre o React é essencial, porque o React Native nada mais é do que o React para aplicações nativas. Então, precisa sim aprender React. E tem muita documentação, é bem tranquilo. E, de novo, não se assuste se tiver um erro, alguma coisa assim, porque a longo prazo tu vai ver que economiza tempo, tu tem mais liberdade e agilidade para lançar tuas ideias. Tá? Se tu tem uma ideia de aplicativo de alguma coisa, pensa em lançar com React Native, que isso ia levar 1 ano para desenvolver com Java, não sei o quê, ou Objective-C, ou Swift, tu vai levar muito menos tempo. Eu desenvolvi um aplicativo bem complexo, assim, em 1 semana. Deu uns bugs, mas o código em si estava pronto em 1 semana. Então, vale a pena dar uma estudada, só que precisa React. Né? Precisa entender bastante o funcionamento dele, né? Daí tu vai depois se adentrando aos módulos que tem disponível e assim por diante. Eu acho que esse assunto é bem interessante, né? Que nem na Reta lá a gente tem o Demander desde 2011 em Android. Então a gente começou com o Android 2.2, os primeiros projetos foram com o Android 2.1. E naquela época não era muito comum ter o iPhone. Só que agora a gente está chegando num público ou num momento que o iPhone está mais popular. Está muito mais popular. E entrando em portes de empresas também onde os representantes só têm iPhone. E a aplicação está tão grande que dentro de uma mesma empresa tu vai ter usuários com Android e outros usuários com iPhone. E as políticas comerciais, que é o foco do aplicativo, elas têm que ser as mesmas nos dois, né? Porque não vai um representante fazer uma venda de um jeito e outro representante fazer a venda com outra configuração. Aí a gente está lançando o produto para o iOS agora. Isso aqui a gente estudou Xamarin, investiu uns 3 meses de estudo em Xamarin para refazer todo o Demander em Xamarin. Acabou abandonando a tecnologia. Julgamos não ser viável para fazer um simples botão com uma imagem dentro ali, funcionar nos dois era uma eternidade de tempo. Então, acabamos indo para manter o Android nativo, que já estava com, sei lá, 70 mil linhas de código, enfim, ou muita coisa, e desenvolver terceirizado com outra empresa a versão iOS. Não sabemos se acertamos nessa escolha ou não, mas sabemos os impactos que ela vai ter. Cada customização nova, nós vamos ter que fazer na aplicação Android, replicar na aplicação do iPhone. E manter isso sincronizado, isso é complicado. É bem interessante porque, assim, usando o React Native, por exemplo, todas as chamadas da API faz uma vez só, todas as interações com clique, tela, formulários, uma vez só, né? Então, se tu precisa alterar uma chamada de API, tu faz uma vez só. O que tu vai ter diferente é algumas, assim, questão de lidar com o hardware um pouquinho diferente. Por exemplo, a maneira como que o Android lida com o touch é diferente do que o iPhone lida, então tu tem que adaptar um pouquinho. Mas assim, são 3 linhas para tu fazer isso. Outra coisa, que depois o iPhone 10, né, o X, tem aquela porcaria, aquela borda lá, né? Aí tu tem que é o... Como é que eles chamam? O notch. Depois os chineses começaram a copiar em tudo. Mas só que daí tu tem que fazer um padding para
fazer essa diferença, porque no Android não tem. Agora tem alguns chineses que tem, né? É louco isso aí. Porque o Android tem essas coisas, né? Tem que estar meio que adivinhando. Mas aí, por exemplo, para o iPhone, tu tem que fazer essa diferença, porque senão a tua borda a tua borda superior ali do aplicativo vai ficar abaixo da câmera, né? Que tem aquele... Então, algumas coisas assim, tu vai adaptando. Quando tu vai deixando cada vez mais complexo o aplicativo, às vezes tu depende de alguma chamada, por exemplo, diferenciada, mas em tese é um código só. Faz uma vez e... Tem mais algumas colocações, duas na verdade. Antes tu comentou que no iOS o banco de dados só tem o SQLite, tá? A gente descobriu o Realm, ele funciona tanto para Android quanto para iOS. O desempenho dele é umas 30 vezes superior ao SQLite. Não é nativo. Ele não é nativo, mas é muito simples de usar. Enfim, para ter uma ideia, a gente teve um projeto com um requisito de 130 mil registros, fazer importação disso e listagem lá e tal, e roda liso, assim, né? Sim. A única questão assim, que eu fico um pouco pé atrás de usar bibliotecas que não são nativas no iPhone é porque tu nunca sabe quando a Apple vai te barar o aplicativo na loja, né? É a única coisa. Às vezes tu fica o tempo lá, o aplicativo está ok, de repente ele é, sei lá, recusado porque está usando determinado recurso. Então, eu particularmente sempre tento usar o máximo possível do nativo, né, para tentar se livrar disso. Mas também escolha pessoal. E aproveitando que eu estou com o microfone, também vou falar a tarde toda aí. Como é que o React é em relação ao Bluetooth? Porque a gente tem muito requisito de comunicação com impressora e equipamentos assim. E isso com o Xamarin a gente teve é basicamente o mesmo princípio de abstração ali que a gente estava falando, que ele tem essa ponte e ele faz a comunicação. Então, tu consegue ter mais controle sobre esse hardware. Então, tu pode desenvolver esse controle de forma mais específica e forma mais livre também do que se tu desenvolveria com um web app, alguma coisa assim. Tá quase ao mesmo nível de nativo, tá? Talvez, de novo, se é algum periférico muito específico, que não tem documentação, que é só a tua empresa que tem, tipo, sei lá, um leitor de qualquer coisa aí, de repente tu vai ter que fazer essa interpretação. Mas daí a gente tem que entender quando é muito específico, né? Mas de forma geral, assim, ele lida super bem. Eu até agora não tive nenhum aplicativo lidando com Bluetooth, assim, pra ser sincero. Mas câmera, áudio, vídeo, tipo, tu consegue trabalhar com toda a questão da qualidade da imagem, informação que ela vai estar enviando, como se fosse um aplicativo nativo. Não, só para fazer um comentário, eu estava lá no TDC Floripa e a gente acabou vendo uma palestra lá do Nubank, que eles usam o React Native para fazer o aplicativo deles, e foi bem interessante a parte que eles comentaram lá de testes, né, que a trilha que eu estava fazendo era mais voltada a isso, e que nem você falou, tem pouca coisa que tem que ser personalizada, né, que há alguma liberação de hardware que é diferente no iOS ou em outro, mas eles usaram o Jest lá para fazer os testes e realmente foi bem tranquilo e fluiu bem para eles. Então, se alguém que tiver curiosidade de olhar também, lá no site do TDC Floripa, procurar por React Native Nubank, provavelmente você vai achar alguma coisa lá e dá uma olhada. Até recomendo, procure com esses termos, tem um canal no YouTube e depois pode mandar o link, e eles têm um vídeo lá, eles recriando a face do Nubank, claro, sem todos os recursos, mas com React. Tem uma outra que é com o GPS. Cara, é magnífico, sério mesmo. Eu, às vezes, me surpreendo o que dá para fazer com React Native. Então, é isso aí. Bom, gente, o tempo está apertado. Eu vou disponibilizar depois, tá? O fonte dessa palestra aí, e o slide também, no SlideShare. Depois a gente vai pegar com todos os palestrantes, né? Para reunir. Só um comentário, eu fiz a apresentação com o Inkscape. Estou testando ele ali, então vai estar o código-fonte todo em SVG lá para quem quiser se aventurar também. Então é isso, gente. Procurem conhecimento. Valeu.